Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira e nós estamos começando o nosso estudo de número 7 do livro A Gênese do nosso professor Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, e ontem nós paramos ali no finalzinho do item 10 e combinamos de retomar o nosso estudo a partir do item 11 desse capítulo 1, intitulado Caracteres da Revelação. Vamos lá? Então, no item 11, Kardec continua nos dizendo: uma importante revelação se está operando na época atual. Na época atual, lá em 1967, 68, né? A obra é publicada em 1868, então acredito ali que, 67, 68, ele diz: uma importante revelação se está operando na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual, revelações da doutrina espírita, né? Este conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Ele acontecia, sabia-se que ele acontecia, mas não se tirava nenhum proveito desse intercâmbio, né? Ele estava guardado, fechado, ser impedido de ser alguma coisa produtiva. Ele estava no âmbito ali da superstição, né? do fora do normal, do extraordinário. Então, continuando, ele diz: a ignorância das leis que regem essas relações achava-se abafada pela superstição, sendo que o homem era incapaz de tirar delas qualquer dedução salutar. Então, todo esse processo de comunicação que acontecia, ele estava sempre no campo da superstição, certo? E não se tirava, assim, nenhum proveito ou nenhuma dedução proveitosa, né? E ele continua: estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender-lhe o significado e dela fazer surgir luz destinada a aclarar o caminho do futuro. E ele realmente, o Espiritismo, né, através de Kardec e dos Espíritos Superiores, o fizeram. Agora, a utilidade que a humanidade, que as pessoas, que nós espíritas, muito especialmente, demos a essa obra em termos de fazer com que ela seja produtiva, eficiente, tirar dela deduções salutares, como ele mesmo diz, né? Aí vai uma grande distância. Ela acaba ficando na estante, acaba ficando na letra, ou presa ou fechada e enclausurada dentro das casas espíritas. Não se popularizou os conhecimentos, as reuniões de estudo são muito poucas. Item 12, o Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem saber as leis que o regem, suas relações com o mundo visível na natureza e estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constitui verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Eu vou voltar, fiquem tranquilos. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem saber as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constitui o Espiritismo verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Certo? Item 13. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter.
ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, da revelação divina, porque seu aparecimento foi providencial e não resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que se acham amadurecidos para compreendê-las. Participa da segunda, da científica, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como os que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa. Por não terem renunciado ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, e porque o exame não lhes é interdito, mas, ao contrário, recomendado. Pois é, pessoal, eu gosto de Kardec, sabe? Eu gosto de Kardec e não gosto de certas pessoas. Pelo fato, vou voltar um pouquinho ali, olha, depois dos 2 pontos ali, ele diz assim, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não terem renunciado ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, e porque o exame não lhes é interdito, mas ao contrário recomendado, enfim, a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, sendo ela deduzida do trabalho do homem e da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos pelas instruções que a ele dão. Instruções estas que o homem estuda, compare, das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações, pessoal. Em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. E a gente fica parado, deitado, esperando. Esperando o quê, né? Nós temos que estudar, temos que pesquisar, temos que ponderar, temos que tirar as nossas próprias conclusões, temos que fazer com que esses conhecimentos nos sejam e sejam úteis a nós e a todos aqueles que podem conhecer a doutrina espírita, que podem e devem conhecer a doutrina através do nosso esforço. O que eu vou ler de novo aqui, que está até em negrito, olha só, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Eu particularmente acho que nós não temos feito a nossa parte, sabe? A doutrina para ali em Kardec, né? Houve algum progresso? Houve, mas a gente se desviou um pouco, perdemos muito tempo, né, com obras que não retratam, que não evoluem o espiritismo, que não falam do espiritismo. Mas vamos em frente. Item 14, ele continua com a gente. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, as outras ciências, isto é, aplica o método experimental. Não, o telefone só toca de lá para cá. Nós não podemos fazer experiências. Quem somos nós para fazer experiências, né? Eu fico pensando com quem Kardec vai contar se nós espíritas nos
nos privamos dessa liberdade, desse privilégio. Olha só o que ele diz. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Se fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, deduzindo as consequências e buscando aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não se apresentam como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui-se pela existência dos espíritos, porque essa existência resultou como evidência da observação dos fatos, e assim os demais princípios. Não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência da observação e não o produto da imaginação. As ciências não fizeram progresso sério senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental. Mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que o é igualmente as coisas metafísicas. Sabe, a gente revestiu o Espiritismo de uma religiosidade, de um religiosismo, melhor dizendo, sabe? Paralisante, um religiosismo paralisante. Elegemos os espíritos a semideuses, a entidades superiores a nós, quando Kardec e os próprios espíritos na codificação nos dizem que a espiritualidade é composta e reflexo da humanidade, né, da humanidade encarnada, e nós exilamos o espiritismo, nós o colocamos à parte, nós o asilamos, né, nós o cercamos de uma grade, de um muro de proteção, afastando os conhecimentos claros, úteis, bem-vindos a todas as pessoas, dizendo que não, só os iniciados, né? É muito perigoso lidar com os espíritos. E aí as pessoas lidam com os espíritos fora do espiritismo. As manifestações acontecem em lares que nunca se ouviu falar de espiritismo e eles não sabem como lidar com isso, como lidar com essa força da natureza, porque nós espíritas fechamos a porta, enchemos o coração e a mente de conhecimento e nos arvoramos a guardiões dessa doutrina que Kardec tenta a toda força popularizar. São opiniões, pessoal. O espiritismo faz com que a gente exteriorize as nossas opiniões, sabe? Eu não vou entrar no item 15, não. Eu vou parar aqui no final do 14, porque a gente já está sendo quase alcançado pelo horário, né, pelo nosso tempo aqui, que eu estou tentando manter aqui na faixa dos 15, 16, 17 minutos, tá bom? Então vejam, né, que Kardec diz assim ali depois do Aplicações Úteis, ele diz assim: o Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, assim não se apresentam como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Não são teorias. Concluiu-se pela existência dos espíritos porque essa existência resultou como evidência da observação dos fatos e assim os demais princípios.
observou-se e concluiu-se que eram existentes, né? E que eram regidos por uma certa lei, por uma certa ordem que o Espiritismo traz, mas que sofre um processo de paralisação, de elitização, transforma-se numa doutrina e numa matéria de estudo quase que esotérica, né? Esotérica no sentido de excludente, de só para os iniciados, exotérica, né? Só para nós. As pessoas simples não têm condições. As pessoas simples não podem lidar com os espíritos. Elas não podem aprender, não têm capacidade para aprender. E a gente fechou a porta. E a gente fechou a torneira. E a água parou de correr. A fonte perdeu a sua utilidade. Quero desejar um excelente dia para vocês e dizer que amanhã a gente está aqui de volta a partir do item 15 do capítulo 1 da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, tá bom? Um ótimo dia para vocês, até amanhã.